Escute com atenção, porque este vídeo não apareceu para você por acaso. A sua alma reconheceu este chamado antes mesmo da sua mente entender o que estava acontecendo. E se você tem sentido uma pressão estranha no peito, um cansaço que chega do nada, um zumbido nos ouvidos, ondas emocionais repentinas, sonhos muito vívidos, ou aquela sensação profunda de que a vida normal já não parece mais tão real, então você precisa ouvir isso até o fim. Você não está imaginando coisas. Você não está ficando perdido. Você não está fraco. Algo já começou dentro do seu campo. O que você está sentindo não é apenas estresse. Não é apenas sono acumulado. Não é apenas sensibilidade. O seu corpo está recebendo um sinal mais alto, uma frequência que a sua mente 3D ainda não sabe interpretar. É por isso que tudo parece estranho. É por isso que certos lugares parecem pesados. É por isso que algumas conversas drenam a sua energia em segundos. É por isso que, de repente, você olha para a sua própria rotina e sente como se ela pertencesse a uma versão antiga de você. O conselho arcuriano quer que você entenda uma coisa agora. O seu corpo não está quebrando. Ele está tentando se ajustar a uma nova transmissão. A versão antiga do seu corpo, condicionada pela matriz 3D, foi treinada para sobreviver, para correr, para se defender, para carregar medo, pressa, culpa e tensão. Mas a sua alma sabe de algo que a sua mente humana ainda está tentando alcançar. O seu corpo 5D começou a despertar. E aqui está o ponto que muitos sementes estelares ainda não compreenderam. A mudança não é apenas espiritual. Não é só sobre meditar mais, acreditar em coisas diferentes ou pensar positivo. Esta transição é física, emocional, energética e celular. O seu sistema inteiro está sendo recalibrado. Sua respiração, seu sono, sua intuição, sua sensibilidade, sua forma de sentir o mundo, tudo está sendo ajustado para sustentar mais luz. Mas esta janela de ativação é delicada. Se você interpretar esse processo como doença da alma, fraqueza ou confusão, você pode começar a resistir exatamente à transformação que pediu antes de encarnar. Por isso, respire. Fique presente. O sinal chegou. E o seu corpo finalmente começou a lembrar. Eu sou Erion, emissário da Federação Galáctica de Luz, e o que você está recebendo agora não é apenas uma mensagem. É uma transmissão direta do Conselho Arcuriano, enviada para aqueles que carregam uma frequência diferente desde o nascimento. Se você sempre se sentiu deslocado neste mundo, como se estivesse participando de uma realidade que nunca combinou totalmente com a sua alma, esta transmissão é para você. Se você é uma semente estelar, um escolhido, um trabalhador da luz, ou simplesmente alguém que olha para o mundo antigo e sente que algo nele não faz mais sentido, então escute com o coração aberto. O Conselho Arcuriano quer esclarecer algo muito importante. O corpo 5D não é outro corpo que aparece de repente e substitui o seu corpo físico durante a noite. Não é uma fuga da matéria. Não é abandonar a Terra. O corpo 5D é o seu próprio veículo humano se tornando capaz de sustentar mais luz, mais paz, mais intuição, mais presença e uma conexão mais direta com inteligências superiores. Pense no seu corpo como uma casa antiga sendo religada por dentro enquanto você ainda mora nela. Os fios antigos estão sendo trocados. As paredes podem tremer. As luzes podem piscar. Alguns cômodos podem parecer instáveis por um tempo. Às vezes, o sistema antigo esquenta, vibra, faz barulho, parece que não vai aguentar. Mas isso não significa que a casa está sendo destruída. Significa que ela está sendo preparada para uma voltagem muito maior. É exatamente isso que acontece com você agora. O seu corpo foi condicionado pela densidade, pela pressa, pelo medo, pelo esforço constante e pela necessidade de sobreviver. Mas a sua alma veio com uma autorização superior. Antes de encarnar, você escolheu estar aqui durante esta mudança de frequência. Você escolheu atravessar esse ponto de virada. Você escolheu carregar luz em um planeta que estava esquecendo quem era. Mas entenda, os arcurianos não estão forçando nada. Nenhuma ativação verdadeira viola o seu livre-arbítrio. Eles estão respondendo à permissão da sua alma.
O seu espírito disse sim, mesmo que a sua mente humana ainda esteja assustada com as mudanças. Então pare de chamar esses sintomas de fraqueza. Pare de chamar sua sensibilidade de problema. Pare de tratar seu cansaço como fracasso. A partir de agora, chame isso pelo nome verdadeiro: recalibração. Existe um tipo de cansaço que dormir uma noite inteira não resolve. E se você está sentindo isso, escute com atenção. Esse peso no corpo, essa vontade de se afastar do barulho, essa sensação de que até pequenas tarefas exigem uma força enorme, não significa que você está falhando. Muitas sementes estelares estão passando exatamente por isso agora. O Conselho Arcturiano chama esse processo de fadiga de ascensão. O seu sistema nervoso está processando mais luz do que antes, mais frequência, mais informação sutil, mais energia entrando pelo campo do que a sua mente consciente consegue explicar. Enquanto você tenta continuar trabalhando, respondendo mensagens, cumprindo obrigações e parecendo normal, o seu corpo está fazendo um trabalho invisível profundo. É por isso que você pode sentir necessidade de dormir mais. É por isso que talvez acorde entre 3 e 5 da manhã, com a mente desperta e o coração estranho, como se algo estivesse acontecendo no silêncio. É por isso que certas conversas parecem distantes, como se você estivesse ouvindo pessoas falarem de um mundo que já não pertence a você. Você pode perder interesse em hábitos antigos, comidas antigas, lugares antigos, distrações antigas. Pode sentir ondas emocionais repentinas, vontade de chorar sem motivo, calor ou frio no corpo, pressão na cabeça, sensação no topo da coroa, dores leves que aparecem e desaparecem, e um desejo profundo de silêncio. Não um silêncio vazio, um silêncio sagrado, como se a sua alma estivesse pedindo espaço para respirar. O que está acontecendo é uma limpeza do antigo sistema operacional 3D. O seu corpo está liberando programas de sobrevivência, medo, vergonha, culpa, pressa e urgência constante. Durante muito tempo, você foi treinado para viver em alerta, para esperar o pior, para provar valor, para correr atrás de aprovação. Mas o corpo 5D não consegue se ativar completamente enquanto você ainda está viciado em pânico. E existe uma camada emocional nisso. Talvez você sinta luto por uma vida que já não deseja, mesmo sem nada dramático ter acontecido. Isso é a sua alma retirando energia de linhas do tempo antigas. Então descanse. Não como quem desistiu, mas como quem está sendo reconstruído. Descanso não é fracasso. Descanso faz parte da atualização. O corpo se torna templo quando você para de tratá-lo como máquina. Quando uma semente estelar começa a estabilizar uma frequência mais alta, a antiga matriz percebe. Ela sente quando você para de reagir como antes. Ela sente quando você começa a escolher silêncio em vez de drama, presença em vez de medo, coração em vez de sobrevivência. E é exatamente nesse momento que as distrações começam a aparecer. Às vezes, vem como uma discussão repentina, uma mensagem inesperada que desperta culpa, uma notícia pesada que prende a sua atenção, uma espiral nas redes sociais que suga 20, 30, 40 minutos da sua energia. Pode vir como medo financeiro, confusão em um relacionamento, cobrança familiar, ou aquela vontade estranha de voltar para hábitos que você já sabia que não serviam mais à sua alma. Mas entenda isso, a matriz nem sempre ataca gritando. Muitas vezes, ela sussurra através da urgência. Ela diz: veja essa notícia agora. Defenda-se agora. Prove que você está certo agora. Volte para o velho padrão, só mais uma vez. E quando você acredita nessa voz, o seu campo é puxado para baixo. Você sai do coração e volta para a mente de sobrevivência. O corpo contrai. A respiração encurta. A energia desce. E a ativação que estava se abrindo dentro de você começa a desacelerar, porque o seu sistema entende que ainda há perigo. É assim que o campo 3D rouba energia. Ele não precisa vencer você para sempre. Ele só precisa fazer você reagir por alguns minutos. Porque uma reação inconsciente é uma assinatura energética. Ela diz ao universo: eu ainda pertenço à linha do tempo antiga. O Conselho Arcturiano traz um ensinamento simples, mas poderoso.
Reação é a porta de volta para a velha linha do tempo. Observação é a porta de entrada para a nova. Então, quando algo tentar te provocar, pare antes de responder. Não entregue sua luz no primeiro impulso. Coloque uma mão sobre o coração. Respire e diga por dentro: esta não é a minha frequência. Eu escolho o campo mais alto. Se você está pronto para parar de alimentar a interrupção, escreva nos comentários: eu escolho o campo mais alto. O corpo 5D não desperta primeiro pela mente. Ele desperta pelo coração. A mente tenta entender, controlar, comparar, provar e prever. Mas o coração simplesmente reconhece. Ele sabe quando uma frequência é verdadeira. Ele sabe quando uma pessoa carrega paz. Ele sabe quando uma situação pertence à sua alma ou quando pertence apenas ao velho medo. O conselho arcturiano revela que o coração é a ponte entre o corpo físico e o eu superior. É o portal vivo entre a matéria e a luz. Por isso, antes que o seu corpo consiga sustentar uma frequência mais alta, o seu coração precisa começar a abrir espaço para ela. E talvez você já esteja sentindo isso. Um calor no peito, uma pressão suave no centro do corpo, uma sensibilidade que parece surgir do nada, uma compaixão repentina por pessoas que antes só despertavam defesa em você, lágrimas que caem sem explicação, um perdão que você nunca imaginou considerar, ou até um amor estranho pela vida, mesmo quando o mundo lá fora parece confuso, instável e pesado. Isso é o coração cristalino começando a abrir. Mas essa abertura nem sempre parece confortável. Porque por muitos anos você aprendeu a se proteger. Aprendeu a endurecer. Aprendeu a esconder o que sentia. Aprendeu que ser sensível era perigoso. Que amar demais era fraqueza. Que confiar era ingenuidade. Que se mostrar era um risco. Então o coração criou armaduras. Camada por camada. Silêncio por silêncio. Decepção por decepção. Mas agora uma luz diferente está entrando. Visualize, neste instante, uma luz aquamarina misturada com dourado suave, descendo sobre o seu peito. Ela não força nada. Ela apenas toca. Ela entra no centro do coração e começa a dissolver a armadura antiga, a dormência emocional, a dor herdada, o medo de ser visto, o medo de sentir demais, o medo de amar novamente. Você não precisa forçar perdão. Não precisa fingir que o passado foi aceitável. Não precisa negar o que doeu. Você só precisa parar de adorar a ferida como se ela fosse a sua identidade. O coração não se abre porque o passado estava certo. Ele se abre porque a alma se recusa a continuar presa nele. E lembre-se, o corpo 5D não pode ser construído ao redor de um coração fechado. O conselho arcturiano quer que você compreenda algo profundo sobre o seu DNA. Ele não é apenas uma estrutura biológica. Ele não é apenas um código físico herdado da sua família humana. O seu DNA é um arquivo vivo, uma biblioteca multidimensional dentro do seu corpo, carregando memórias, missões, intuições, dons antigos e capacidades adormecidas que nunca foram realmente perdidas. Elas apenas ficaram silenciosas. Durante muito tempo, você viveu como se fosse apenas uma pessoa tentando sobreviver em um mundo pesado. Mas dentro de você existe muito mais informação do que a mente 3D consegue acessar. Existem lembranças da sua origem espiritual. Existem códigos da sua missão. Existem habilidades de cura, percepção, comunicação intuitiva e conexão com planos superiores que foram guardadas até o momento certo. E esse momento está se aproximando. Mas entenda, essa ativação não acontece pela força. Ela acontece pela frequência. Você não desperta seus códigos de luz tentando controlar tudo, exigindo sinais imediatos ou forçando experiências espirituais. Você desperta quando começa a escolher paz em vez de pânico. Verdade em vez de performance, alinhamento em vez de aprovação, presença em vez de medo. Cada vez que você não reage como antes, um código desperta. Cada vez que você escolhe o coração em vez da velha defesa, outro portal se abre. Cada vez que você para de trair a sua alma para caber em ambientes que drenam sua luz, o seu DNA recebe uma nova instrução.
Pense no seu DNA como uma biblioteca trancada dentro do corpo. Os livros sempre estiveram lá. As respostas sempre estiveram lá. A sua história cósmica sempre esteve lá. Mas as luzes estavam apagadas. Agora, a frequência 5D está entrando como uma energia suave que acende essa biblioteca aos poucos. Prateleira por prateleira. Sala por sala. Memória por memória. Você pode perceber sonhos simbólicos muito vívidos, números repetidos, lembranças que parecem mais antigas do que esta vida, atração intensa por estrelas ou lugares específicos, formigamento nas mãos, pressão ao longo da coluna, ou a sensação silenciosa de que o seu corpo está se preparando para algo. Diga agora, com calma: eu permito que meus códigos orgânicos mais elevados de luz despertem com segurança, suavidade e no tempo divino. E não apresse o processo. O corpo se abre com segurança quando o eu humano para de exigir prova imediata. Nem todo caminho que parece brilhante vem da luz verdadeira. Esta é uma das maiores armadilhas deste momento, e o conselho arcuriano quer que você escute com discernimento. À medida que mais sementes estelares despertam, a antiga matriz tenta imitar o despertar. Ela sabe que não pode impedir completamente a ascensão. Então tenta criar uma versão falsa dela. Essa falsa 5D aparece como atalhos artificiais, identidades digitais, promessas rápidas, salvadores externos, espiritualidade rasa, cura baseada em status e estímulo constante disfarçado de expansão. Ela diz que você precisa de mais uma técnica, mais uma aprovação, mais uma figura de autoridade, mais uma validação externa, mais uma máscara espiritual para finalmente se tornar completo. Mas observe o resultado. A falsa 5D deixa você mais dependente, mais ansioso, mais distraído, mais preocupado com a aparência, mais obcecado em parecer desperto, mais desconectado do corpo e mais distante do silêncio interior. Ela alimenta o ego usando linguagem espiritual. Ela coloca brilho sobre a mesma velha prisão. A verdadeira 5D faz o contrário. Ela torna você mais calmo, mais claro, mais simples, mais presente, mais compassivo, mais enraizado, mais soberano. Ela não precisa gritar. Ela não precisa impressionar ninguém. Ela não exige que você prove sua luz, porque a luz verdadeira não implora reconhecimento. O falso caminho diz: entregue seu poder, e alguém vai te atualizar. O caminho verdadeiro diz: volte para o seu coração, volte para o seu corpo, volte para a sua conexão direta com a fonte. Então preste atenção ao que algo cria dentro de você. Se cria pânico, superioridade, obsessão, confusão ou dependência, não é o caminho mais elevado. Se cria paz, humildade, clareza, responsabilidade e força interior, está alinhado com o campo 5D orgânico. Agora visualize uma esfera azul cobalto ao redor de todo o seu corpo. Este é o escudo arcuriano. Ele filtra todas as influências. Apenas amor, verdade e orientação divina podem entrar. Medo, manipulação, falsa urgência e interferência inferior são refletidos de volta. Escolha o que deixa a sua alma quieta, não o que faz o seu ego se sentir especial. A escolha da linha do tempo não acontece apenas em um momento místico, durante uma meditação profunda, ou quando você vê um sinal no céu. Ela acontece todos os dias, nos pequenos gestos, nas primeiras escolhas da manhã, na forma como você respira, responde, pensa, come, fala consigo mesmo e protege a sua energia. O conselho arcuriano quer que você entenda: a sua linha do tempo é construída pelos seus hábitos. Você escolhe a velha linha do tempo quando acorda e imediatamente entrega sua mente ao medo. Quando pega o celular, antes de sentir o próprio corpo. Quando consome notícias pesadas, compara sua vida com a vida de outras pessoas, entra em discussões online, responde provocações, ignora os sinais do corpo, come por ansiedade, busca validação em quem não reconhece sua luz, ou fala consigo mesmo com crueldade. Cada uma dessas escolhas parece pequena, mas energeticamente, elas dizem: eu ainda aceito a programação antiga. E você escolhe a linha do tempo 5D quando acorda devagar, quando respira antes de tocar em qualquer tela,
Quando bebe água como se estivesse limpando o seu campo. Quando coloca a atenção no coração antes de entrar no mundo. Quando fala com seu corpo como um aliado sagrado, não como um inimigo. Quando passa alguns minutos na natureza. Quando cria em vez de apenas consumir. Quando escolhe paz antes de provar que está certo. Entenda esta frase: todo hábito é um voto. Toda reação é um voto. Todo pensamento é um voto. O universo não está te julgando. Ele está lendo a sua frequência. Ele observa para onde você envia energia repetidamente. Porque aquilo que você alimenta começa a se tornar o chão da realidade onde você pisa. Então amanhã, antes de olhar qualquer tela, antes de responder qualquer mensagem, antes de permitir que o mundo entre no seu campo, feche os olhos por alguns segundos. Visualize um caminho dourado se abrindo diante de você. Veja seu dia se desenrolando com proteção, clareza, abundância e tempo divino. Sinta seu coração guiando cada passo. E diga com firmeza: eu escolho a linha do tempo onde a minha alma lidera. Se você está pronto para ancorar essa escolha, escreva nos comentários: minha alma lidera. À medida que o corpo 5D começa a se estabilizar, algo muito importante acontece. As frequências mais baixas começam a ter mais dificuldade para alcançar você. Isso não significa que desafios nunca mais vão aparecer. Não significa que a vida externa ficará perfeita de um dia para o outro. Significa que você não estará mais disponível para cada gancho emocional colocado no seu caminho. Antes, uma palavra podia te derrubar. Uma mensagem podia mudar o seu dia inteiro. Uma notícia podia fechar o seu peito. Uma crítica podia fazer você duvidar da sua própria luz. Mas agora, algo dentro de você começa a observar antes de absorver. Você sente a energia chegando, mas ela não entra como antes. Este é um sinal de estabilização. Você pode perceber que já não sente tanta necessidade de se explicar para todos. O drama antigo começa a parecer cansativo, até sem graça. Certas pessoas se afastam naturalmente, não porque você as odeia, mas porque as frequências não se encaixam mais. Conteúdos baseados em medo perdem força. A urgência artificial já não te hipnotiza. O silêncio começa a parecer mais atraente do que o barulho. E entenda, isso não é frieza. Isso é maturidade energética. Você não está abandonando o mundo. Você está se recusando a afundar com ele. Um farol não prova sua compaixão apagando a própria luz e pulando na tempestade. O farol serve permanecendo aceso. Ele guia porque não se move com o caos ao redor. O conselho arcuriano revela que você está sendo treinado para se tornar um ponto de calma em tempos instáveis. A sua paz será medicina. A sua presença enraizada ajudará outras pessoas a lembrarem que existe outro jeito de viver, outro jeito de responder, outro jeito de atravessar a escuridão sem se tornar parte dela. Mas atenção, as frequências mais baixas podem testar você uma última vez. Podem vir através da culpa, da solidão, da saudade do antigo, ou daquela vontade de voltar para o que parecia familiar. Não confunda familiaridade com destino. Muitas vezes, o que parece familiar é apenas a prisão que você aprendeu a decorar. Você não está perdendo a sua antiga vida. Você está se tornando inalcançável para a versão da realidade que precisava que você continuasse pequeno. Agora chegamos ao ponto final desta transmissão. Mas entenda, o conselho arcuriano não pode completar a mudança por você. Seus guias não podem escolher por você. Seus ancestrais não podem escolher por você. Nenhuma força externa, por mais elevada que seja, pode atravessar a porta que só abre de dentro do seu próprio campo. A permissão final precisa nascer em você. Então respire. Solte os ombros. Relaxe a mandíbula. Por alguns instantes, não tente entender nada. Apenas receba. Visualize agora uma coluna de luz branco-dourada descendo do grande sol central. Ela atravessa o portal estelar arcuriano e vem diretamente até você. Essa luz toca o topo da sua cabeça, entra pela sua coroa e começa a descer suavemente pela coluna. Ela ilumina cada vértebra. Ela acende cada centro energético. Ela entra no seu coração e abre espaço onde antes havia defesa.
Ela desce pelo estômago, limpando medo, ansiedade e controle. Ela segue pelas pernas, atravessa os pés e se ancora profundamente no coração da Terra. Agora imagine cada célula do seu corpo recebendo uma única mensagem. É seguro sustentar mais luz. Repita por dentro. É seguro sustentar mais luz. O seu sistema nervoso começa a relaxar. O coração se abre. As antigas contrações de medo começam a se dissolver. A necessidade de se proteger de tudo perde força. A versão cristalina do seu corpo começa a vibrar silenciosamente sob a pele. Não como algo forçado, não como algo artificial, mas como uma memória antiga voltando à vida. Agora declare no seu campo: eu libero a velha linha do tempo. Eu libero a identidade baseada no medo. Eu libero a necessidade de permissão. Eu libero o hábito de diminuir a minha luz. Eu libero o vício no pânico. Eu libero a crença de que sou apenas humano. Eu escolho o caminho 5D orgânico. Eu escolho soberania. Eu escolho paz. Eu escolho ser uma ponte viva entre o céu e a terra. Se você recebeu esta ativação, escreva nos comentários: meu corpo 5D está online. As próximas 72 horas serão uma janela de integração. Você pode se sentir cansado, emocional, quieto, em paz, mais leve ou muito sensível. Beba água. Evite conflitos desnecessários. Passe tempo na natureza. Proteja sua frequência. Confie no que está mudando por baixo da superfície. A mudança não está esperando fora de você. O portal não está em algum lugar no céu. O portal é o seu próprio corpo. E esta noite, ele começa a lembrar: